E aí, gente, tudo bem? Bom, bora com o podcast, segundo podcast do dia, podcast de Copa do Mundo. Cara, é dolorido falar isso, é muito dolorido falar isso, mas o Brasil é freguês da França, né? Dói pra caraca falar isso, eu não falo isso com o mínimo de alegria, mas foi um bom jogo, hein? Foi um bom jogo, pelo menos se você depender do ponto de vista, foi um bom jogo por parte da França. Do Brasil, a gente vai chegar lá, tá? Eu vou deixar hoje, o jogo do Brasil foi o segundo jogo do dia. Mas excepcionalmente hoje, eu vou deixar para falar do Brasil, tirar o jogo do Brasil da ordem. Eu vou falar rapidamente sobre as duas outras partidas que aconteceram no dia: Suécia, Itália, Panamá e Jamaica. E a gente finaliza com o Brasil. A gente deixa um pouquinho mais de tempo para falar do Brasil, porque tem muita coisa para falar, né? Para a gente destrinchar desse jogo, acho que é importante a gente contextualizar algumas coisas também. É legal, né? É legal. Então, deixando os créditos aqui, primeiramente, a ESPN.com.br, ESPN Brasil, site da ESPN, onde a gente traz aqui a página da Copa, dos jogos, as estatísticas, as escalações, os grupos, né? A pontuação dos grupos, a posição das seleções dos grupos. Vamos começar pelo grande jogo do dia. Se bem que o grande jogo do dia foi França e Brasil, né? Não dá para negar. Mas essa outra partida tinha uma expectativa semelhante ao de França e Brasil, que foi Suécia e Itália. No começo do jogo, a seleção italiana inicia a partida, o começo do jogo começa, né? No início do jogo, bom refazer a frase aqui, deixa eu refazer, calma. No início do jogo, a seleção italiana até começa melhor, na minha opinião. Elas começam com mais volume de jogo, controlando o meio-campo, empurrando as suecas para trás, né? Sempre empurrando. Elas estavam demoraram um pouquinho para entender o jogo, só que a partir do momento que elas encaixaram o jogo, não deu mais. Não teve mais jeito. Até o primeiro gol, dá para dizer que ainda era uma partida equilibrada. É, a Suécia começou a encaixar o jogo e começou a atacar um pouco mais. Só que era aquela correria, né? Duas equipes que correram muito, colocaram muita força física dentro de campo, né? Colocou muita, como é que é assim, muita intensidade em todas as jogadas das duas seleções. Muita entrega, muita garra, muita vontade. Estava um jogo muito legal. E estava um jogo aberto. Mas já começava a se desenhar um cenário, um panorama onde a seleção sueca sairia vencedora. Antes da bola rolar, eu já imaginava que a Suécia fosse ganhar, mas não tão fácil. A verdade é que as italianas sofreram um apagão. Primeiro gol da Suécia sai num lance de bola parada e essa tal de Amanda Ilested, eu acho que é Ile, né? Ilested. Ilested, eu vou arriscar aqui a pronúncia, né? Ilested. Que gigante, né? Que jogador, hein? Que jogadora. Zagueira aqui, ó, número 13. Que jogadora, hein? Ela já estava ensaiando esse gol dela ao longo do primeiro tempo. A seleção sueca foi tendo seus escanteios. Só que ali ela foi uma gigante. Ela apareceu e caindo, assim. Ela cabeceia e cai no chão já. Ela comemora deitada, né? E aí, o famoso montinho. Todo mundo vai comemorar com ela. E foi apenas o prenúncio, né? O princípio da goleada, porque após esse gol a seleção da Itália apagou. Sofreu o famoso apagão. A Suécia chega ao segundo gol com a Fridolina Rolfo, chega ao terceiro gol com a Stina Blackstenius. Vai vendo o tempo de jogo, tá? 39, 44, 45 mais um. A Itália sofreu um apagão geral e no início do segundo tempo a tal de Amanda Ilested, ela foi lá e fez mais um. E esse gol em especial ele chama muita atenção porque houveram, se eu não me engano, três escanteios em sequência. Primeiro cruzamento, a bola vai no primeiro pau, quem tá lá é ela. As italianas tiram. Vai para escanteio. Segundo escanteio, mesmo lado. Primeiro pau, quem tá lá, a mesma Amanda. As italianas tiram. Escanteio, do mesmo lado. Terceira tentativa. Primeiro pau, ela acerta a cabeçada, porque as italianas erraram o bote. E ela faz o quarto gol da Suécia. E aí acabou o jogo, né?
Simplesmente acabou o jogo, porque o técnico sueco, ele, de forma, não precisa nem falar que é de forma sábia, de forma muito óbvia, ele começa a substituir algumas atletas, ele começa a poupar, porque o jogo já está ganho. Não haveria nada que poderia acontecer e a Itália não esboçava qualquer tipo de reação. O início interessante do jogo para a Itália terminou de forma melancólica e terminou ali nos 50 minutos do segundo tempo. O jogo acabou ali. A Itália foi valente, foi brigadora, mas dando espaço para a Suécia contra-atacar. Eu até fiquei perplexo, porque você já está tomando uma goleada de 4-0. Elas correram risco de tomar uma goleada assim, um vexame de nível 7-1. Óbvio que nada vai se equiparar ao 7-1 do Brasil, porque o jogo foi em casa, foi no Brasil, foi no Mineirão, né? Aquele fatídico jogo. Mas as italianas, elas flertaram com um dos maiores vexames da história das Copas, porque a Suécia não fez mais gol por falta de capricho. Elas contra-atacavam o tempo inteiro. Foi o segundo tempo inteiro assim. Com todo o desleixo do mundo, elas foram errando, 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 até que no finalzinho do jogo, a Rebeca Blomqvist conseguiu acertar o contra-ataque, ela caprichou na finalização e fez, mas se você falar assim, a Suécia poderia ter saído com 10 gols, poderia ter saído com 10 gols tranquilamente. Isso não é desmerecer a seleção italiana e não é exagerar, porque elas erraram muitos contra-ataques no segundo tempo. Sorte, entre aspas, da seleção italiana, porque poderia ter sido, cara, assim, um dos maiores vexames da história das Copas. Já é um vexame gigante, mas poderia ter sido mais, né? Curiosamente, as suecas tiraram o pé e nem precisa. E tem que tirar o pé mesmo, porque tem que se poupar agora, né? Tem que começar tem que dar uma segurada, né? Tem que dar uma poupada. Tá classificado, mas o mata-mata tá aí, então próximo jogo imagino que deva jogar as principais jogadoras mais uma vez, mas em ritmo de festa, né? Um jogo mais tranquilo contra a Argentina. É uma boa adversária para você sempre medir, porque o jogo contra o Brasil, acho que mostrou para a Copa, né, para todas as seleções, que é importante você bater de frente com seleções poderosas, para você ver como é que está o seu nível. Então a Suécia pega a Itália, só que a Itália fez um bom jogo até tomar o gol, depois elas apagaram. Então não serviu muito de parâmetro como preparação, porque elas simplesmente apagaram. Foi um atropelo tático, técnico, físico, psicológico. Elas simplesmente passaram o rolo compressor. Não houve qualquer tipo de disputa, né, de competitividade. Então por isso que eu acho que talvez o técnico sueco ele deve olhar e falar, pô, não vamos com tudo, mas vamos com um pouquinho a mais contra a Argentina para a gente sentir a Copa do Mundo, né? Porque até então o Brasil não tinha jogado. Acabou o jogo, vocês estão de folga, fiquem tranquilas, a gente se vê nas oitavas. Aí o Brasil faz um jogo bem competitivo com a França, ele deve olhar e falar: é melhor, né? É melhor a gente testar as nossas jogadoras, bom pôr elas para jogar mais um pouquinho, porque a Copa do Mundo não tá fácil para ninguém, né? A Suécia é a atual terceira colocada. A ambição, obviamente, é o título. Então é importante você enfrentar seleções poderosas, como o Brasil enfrentou e caiu na realidade de que, olha, o Brasil tem um bom time, mas tem tantos outros times muito fortes também na Copa do Mundo, tá? Vamos para Panamá e já. Sim, não tem muito o que falar do jogo, tá? Porque a Itália simplesmente sumiu. A Itália simplesmente sumiu. Vamos com Panamá e Jamaica. Panamá 0, Jamaica 1. Panamá eliminado da Copa, a seleção panamenha. Ficaram muito tristes, né? Os panamenhos estavam nessa expectativa de conseguir fazer o primeiro gol da Copa e tudo mais. Não aconteceu. O jogo tecnicamente não foi bom. Não foi um jogo bom. Eram duas seleções que eu estava até curioso para ver como é que seria, porque são duas seleções que no primeiro jogo se comportaram de maneira a explorar os contra-ataques, né? Vamos explorar os contra-ataques e se defender bem. A Jamaica é muito mais time que o Panamá. Muito mais time que o Panamá e elas foram pro jogo. E foram perdendo chance, foram perdendo chance, foram perdendo chance até que a Alison Swaby foi premiada
conseguiu um gol ali, foi até meio, na minha opinião, foi até meio sem querer, porque ela cabeceia, ela não é muito alta, né? E ela dá um pulinho que assim, ela sai um palmo do chão, a bola acaba sobrando para ela, ela cabeceia, deu um pouquinho de sorte no lance, né? Porque a seleção panameia estava se defendendo bem. Só que você martela, 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 uma hora a bola pune, né? Uma hora a bola pune. A seleção panameia ela é muito valente, ela é muito guerreira, elas são muito brigadoras, mas não tem nível de comparação. Aqui a posse de bola até mostra aqui, né? Que o Panamá teve mais posse de bola. Porque no segundo tempo a Jamaica não quis mais jogar também, porque não acontecia nada. O Panamá tentava ir para o ataque, as jamaicanas se defendiam muito bem, não conseguiam chegar. Quando chegava, não finalizava, não conseguia. E quando finalizava, eram chutes que iam para fora do gol, ou elas chutavam de muito longe, a goleira encaixava. Destaque do Panamá fica por conta da Riley Turner, né? Riley Turner, essa jogadora entrou no jogo contra o Brasil, na partida contra o Brasil, e fez um salseiro, né? No jogo contra o Brasil, quando estava perdendo para a Jamaica. Primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo dela, não, mas quando estava perdendo, ela começou a fazer um salseiro, né? É impressionante, ela mantém um semblante muito sério, né? Muita frieza, mas ainda assim, eu acho que foi talvez o principal desafogo da seleção panamenha, mas não há nível de comparação, não dá nem para competir com a Jamaica, né? Infelizmente, porque o torcedor panamenho estava lá, estava fazendo uma grande festa, estava na expectativa, se ouvia eles gritando, se ouvia, dava para ouvir eles gritando, né? Panamá, Panamá, tentando empurrar. E mesmo com mais posse de bola, não aconteceu muita coisa, né? Só a gente vê chutes aqui, os chutes a gol, 13 do Panamá, chutes, né, em direção ao gol, chutes, finalizações e 4 em direção ao gol. A Jamaica teve 20, mas da Jamaica foram assim muito mais perigosas. Eu tava preocupado da Jamaica, tava perdendo muito gol, muitas oportunidades, muito não, né? Foram 4, né? Mas estavam perdendo boas oportunidades, assim, chances claras. Essas 4 do Panamá não foram chances claríssimas, não, tá? Foi em direção ao gol. Mas não é a parada que tirou o sono tirou o sono, não, porque ninguém tava dormindo. Mas não foi um negócio que deixou o torcedor jamaicano perplexo, não. Foi, assim, absolutamente tranquilo. Mas você ficar naquela preocupação de, poxa, vai que a bola pune, né? Vai que a bola pune. Deu tudo certo. Volto a repetir, a seleção panameia é muito mais time que o Panamá. A seleção mais fraca do grupo deve perder o último jogo para a França também. Não vai ter nem jeito, porque o que a gente viu da seleção francesa, olha, uma boa seleção, hein? Uma boa geração francesa. Uma boa não, eu tô sendo injusto. Uma excelente seleção francesa. Cara, eu não sei o que acontece. Acho que elas foram se banhar ali nas águas do Vaticano, porque é impressionante. Eu tava começando a ficar irritado com o jogo, porque não porque o Brasil deixou a França tomar conta do meio-campo, não porque a gente estava perdendo, mas, cara, assim, toda a bola rebatida, assim, sabe aquele tal do bate-rebate? As francesas chutavam, batiam numa brasileira, ou elas erravam um passe e batiam numa brasileira, certo? Você vai fazer o passe, alguém do Brasil cortava a bola, sei lá. Pô, vamos pegar. Ai, como é que é o nome da lateral direita? Correu pra caraca. Pô, caramba. Agora tá falhando a memória. Pegar, por exemplo, a Antônia, né? A Luana, que jogou demais também. A Antônia cortava a linha de passe, a bola rebatia e sempre sobrava numa francesa. E vice-versa. O Brasil errava um passe, uma jogadora rebatia e sobrava numa francesa. O Brasil tentava um chute, a bola rebatia, sobrava numa francesa. As francesas tentavam um chute, a bola rebatia, sobrava numa francesa. A bola sobrava para elas todo tempo. Elas estavam bem posicionadas no campo? Óbvio que estavam. Mas, cara, toda a bola rebatia, sobrava no pé delas. Eu tava ficando irritado, porque eu falei, meu, não é possível. Não é possível. Não é o dia do Brasil mesmo. Porque além de não estar jogando tão bem, teve seus momentos, não jogou bem, mas teve seus momentos. Mas mesmo assim, cara, é impressionante. Eu falei, cara, não é possível. Elas se banharam na água do Vaticano porque tudo que é bola sobrava para elas.
a maioria das bolas sobrar para uma seleção, normal, porque aí é posicionamento, e elas estavam muito bem posicionadas. Mas, assim, cara, eu diria para você que 95% das bolas que rebatia sobravam no pé delas. Elas estavam atraindo a bola de um jeito impressionante. Vamos começar do começo, né? A coisa mais óbvia. A seleção brasileira começou muito nervosa e a seleção francesa tomou conta do jogo. A seleção francesa entrou para jogar o jogo da classificação, encarou a partida como se fosse um jogo de mata-mata e o Brasil entrou desligado. A seleção brasileira entrou desligada. Os jogadores, muitas das jogadoras muito abaixo. Muito abaixo. Destaque aqui para algumas. Por exemplo, a Tamires, eu acho que demorou para entrar no jogo. A Antônia demorou muito para entrar no jogo. A Luana estava um pouco mal tecnicamente, mas ela estava correndo muito. A Caroline não apareceu no primeiro tempo. A Adriana estava correndo muito. Então, assim, teve. Poxa, a Debinha, você não via ela pegando na bola. A Debinha não antecipava a marcação para marcar adiantado, nem voltava para marcar, nem se apresentava para receber o passe. A Geise correu muito, então assim, mas mesmo assim abaixo tecnicamente. Então muitas jogadoras estavam abaixo tecnicamente e as que estavam se dedicando muito também não estavam no seu melhor. Que nem, a Geise estava com muita vontade, mas tecnicamente não estava no seu melhor nível, pelo que a gente viu do primeiro jogo. A área, a mesma coisa. Tava correndo muito, brigou muito, mas não tava tecnicamente. A Adriana acho que tava bem até. Ela perdeu um gol ali, ela e o gol, ela chutou por cima. Mas ela correu demais, eu acho que a Adriana tava bem. Eu falei que ela não tava bem tecnicamente, a Adriana tava bem. A Adriana sim tava bem. Do primeiro tempo, eu acho que só a Adriana tava bem mesmo. Bem mesmo. A Geise tava bem, mas tava pecando numa porque ela poderia ser o desafogo, né? Numa situação tão complicada, onde a França estava pressionando o Brasil, tirando muito espaço, estava difícil. Mas ela quem se apresentava mais no ataque, porque a Debinha não aparecia. A Debinha estava simplesmente escondida na defesa francesa e ela também não se mexia muito para mudar alguma coisa, né? A Caroline começou muito mal, os 15 primeiros, até o gol da França, né? O gol da Eugénie Le Sommer. Cara, essa Sommer aqui, ela fez um partidaço, velho. Ela arrebentou com o Brasil no primeiro tempo. É uma loucura o que corre. Ó, vamos pegar a seleção. Eu vou falar nome a nome, tá? A Wendy Renard foi a que fez o segundo gol. Zagueiraça. Ela não errou nenhum bote praticamente. Ela não, e não só ela, todas as francesas, né? Elas não erravam. E aí, por isso que eu volto a repetir, tá? Ficando irritante, porque elas não erravam um bote. Só que aí não é sorte. A bola rebatida é um pouco de sorte. Mas o bote é a concentração. Elas estavam muito concentradas. Muito. Então a Wendy Renard, ela, cara, errou pouquíssimos botes que ela tentou. A Lacar jogou demais. A Karchoui, do lado esquerdo, fez um salseiro, deu uma canseira, jogou pra caraca. A Perissé, a Tolete no meio-campo, número 6. Que partidaça também. Tomou conta do meio-campo. Foi a rainha do meio-campo. A Gueioro jogou muito. Eu tô falando, todas as francesas estavam em altíssimo nível. Estavam jogando muito bem. Estavam muito concentradas e ninguém estava abaixo. Essa baixa aqui, ela tem uma cara meio desanimada, né? Você olhava para ela e falava, agora ela vai errar. Porque ela tem uma cara de desanimada. Jogou uma barbaridade essa tal de Selma Baixa, número 13. Kenza Dali jogou pra caraca também. Jogou muito. Né? A Diane jogou pra caraca também. E a Eugénie Le Sommer, uma atacante baixinha, comparada com a defesa brasileira, ela fez um salseiro. Ela recebia a bola livre, ela se mexia, ela marcava, dava bote, cortava passe. O quanto que ela ajudou a prensar o Brasil no campo de defesa. Jogou demais, né? Jogou demais no primeiro tempo a Ale Sommer. E a Vicky Bechot, que entrou depois, substituiu a Ale Sommer, também, cara, uma jogadora extremamente atlética. Cara, ela dava uns trotezinhos, ela parecia que estava flutuando em campo. E quando ela acelerava, ela é uma velocista. Uma velocista com um alto nível técnico, um altíssimo nível técnico. Porque quando ela estava correndo, ela corria em alta velocidade e parecia que estava trotando. Eu falei, cara, que jogadora é essa, mano? A França me aparece com umas jogadoras
Que foi onde é que estavam essas jogadoras no primeiro jogo contra a Jamaica? Porque elas não jogaram, o que elas jogaram contra o Brasil, elas não jogaram nem 30% disso contra a Jamaica. E aí passou a impressão de, cara, essa seleção francesa é a favorita, é melhor que a Jamaica, mas não é tudo isso. Mas elas entraram para jogar contra o Brasil assim de uma forma assombrosa, assim, assustadora. O nível de concentração delas foi um negócio absurdo. E aí é aquela coisa. Eu falei que eu tava ficando irritado com as bolas rebatidas, mas a sorte acompanha. Quando você tá bem, quando você tá concentrado, quando você tá puxa o jogo a seu favor, você atrai esse tipo de coisa boa. E a seleção brasileira, volto a repetir, a Letícia estava muito bem, fez defesas dificílimas, fez pelo menos umas duas defesas dificílimas. A Rafaele, eu acho que começou mal também. A Lauren começou ok, mas errou bastante. A Tamires demorou a entrar no jogo, estava um pouco escondida. A Antônia demorou também a entrar no jogo, começou mal. Então você vai vendo, praticamente o time do Brasil inteiro entrou mal. A Luana, tecnicamente, não tava legal, mas ela estava se apresentando, ela estava tentando marcar, né? Ela estava tentando dar opção da saída de bola e tentar marcar o meio de campo da França, que estava impossível. A Caroline estava escondida, não apareceu. A Adriana, no desafogo do ataque, ela foi a melhor. Eu acho que assim, a Adriana no primeiro tempo foi a melhor disparada da seleção brasileira. A única que estava bem no jogo é a Adriana, na minha opinião. Porque a, a Luana tava correndo muito, tava se entregando, mas não tava no seu melhor nível, e mesmo assim, e mesmo a Geise, né? E a Debinha simplesmente não apareceu. E a Ari Borges. Então você vê que assim, eu tô falando que mais da metade do time tava abaixo. Começou abaixo o primeiro tempo. E aí você pode falar Luana, Adriana, Ari Borges e Geise, que estavam bem, mas só a Adriana bem, bem. Bem, bem, bem mesmo. Só a Adriana, né? Pelo menos essa foi a minha visão. Talvez você tenha visto outra coisa diferente. Pode deixar o seu comentário. Mas a posse de bola não foi tão significativa. Mas olha isso aqui, cara. 19 chutes, 7 em direção ao gol. 11 chutes, 2 em direção ao gol. Os dois gols da França foram erros grotescos da defesa do Brasil. E eu acho que assim, é uma coisa para chamar atenção. A Pia aqui, ó, por exemplo. Pia diz que o Brasil estudou a jogada francesa com Renard e defende jogadoras. Não acredita em falhas individuais. Acho que não foi uma falha individual, foi uma falha coletiva. O primeiro gol da Eugénie Le Sommer, como falei, ela é mais baixa que a dupla de zaga brasileira. Inclusive, ela é mais baixa que as 4 zagueiras e o meio-campo, e as volantes. Ela é mais baixa que todo o miolo de defesa brasileiro. E ela apareceu sozinha para cabecear. A Letícia não teve o que fazer. Antes disso, eu acho que a Letícia teve, se eu não me engano, a Letícia teve que fazer uma defesa difícil também. As francesas dominaram o meio-campo. O primeiro tempo inteiro. Elas controlaram o meio-campo inteiro. Elas dominaram, elas faziam o que queriam. Elas simplesmente faziam o que queriam. Um nível de concentração altíssimo, pouquíssimos erros de passe. E quando o Brasil tinha a bola, elas se recuperavam muito rápido, porque elas estavam dando o bote correto. Ou elas cortavam a linha de passe, ou quando alguém tentava uma jogada individual, elas davam o bote certo. O Brasil foi ter lá sua oportunidade um pouquinho, mas começou a se recuperar no primeiro tempo, começou a ganhar confiança. Mas mesmo ganhando confiança, vamos lá agora, vamos de novo. A Lauren começou a melhorar, a Tamires começou a melhorar muito, a Rafaele também começou, mas a Tamires começou a aparecer bem. Tava demorando. Eu sabia que ela ia aparecer para o jogo, mas demorou um pouquinho. Precisou sair o gol para ela começar. A Antônia foi evoluindo ao longo da partida também. Ela começou muito mal nas saídas de bola, ela errava muito passe. Ela foi crescendo, né? Foi crescendo ao longo do jogo. A Luana se manteve o mesmo nível, ela só foi melhorando cada vez mais tecnicamente. Ela foi acertando mais botes e acertando mais passes, mas ela já estava bem. A Caroline foi começando a aparecer mais também. Então, assim, demorou. Primeiro tempo, acho que todo mundo apareceu, menos a Debinha. Brasil ficou praticamente com uma jogadora a menos, porque a Debinha estava presa ali. E em alguns momentos, quando o Brasil tentava marcar adiantado, você via direto a Geise sinalizando para a Debinha. Sobe também, porque só a Geise estava pressionando sozinha. E nessa brincadeira, ela pressionou 2 vezes a goleira francesa. Deu um sufoco ali para a goleira francesa, né? E ela errou 2 vezes a saída de bola.
E ela não tinha o apoio da Debinha. A Debinha não estava ajudando. Eu via direto, sempre que a Geise ia subir, ela chamava a Debinha, sobe junto. Só que a Debinha não estava se aprendendo, ela estava realmente muito mal na partida e todas as outras foram começando a crescer. E aí foi, a Adriana teve a grande chance do primeiro tempo, que ela pegou a bola de frente, sem nenhuma marcação, só ela e a goleira, ela chutou por cima do gol. Segundo tempo foi outra história. O Brasil cresceu no jogo e aí cresceu mesmo. O Brasil cresceu mesmo na partida. Eu ainda achei que elas estavam muito nervosas, mas elas cresceram assim no aspecto mental, de buscar o jogo, de buscar o resultado. E o resultado veio com um golaço da Debinha. Quando começa o segundo tempo e a Debinha não é substituída, eu achei que ela fosse ser substituída e ela volta pro jogo, eu falei, cara, a Pia tá planejando alguma coisa. Essa Pia, ela é malandra. A Pia técnica brasileira. Ela tá planejando alguma coisa. E não deu outra, né? E não deu outra. O segundo tempo, a Debinha voltou pro jogo, mas voltou bem e fez um golaço. Fez um golaço, o Brasil consegue chegar à igualdade. E aí o jogo ficou parelho. O jogo ficou parelho, porque as brasileiras foram começando a crescer no jogo, tecnicamente. Todo mundo ganhando confiança. E aí ficou um jogo bem parelho. A França ainda dominava o meio-campo, mas já ficou mais difícil de dar um bote, ficou mais difícil de cortar uma linha de passe, porque as brasileiras começaram a rodar essa bola com mais velocidade, com mais precisão, com mais confiança para ir para cima, para buscar uma jogada, né, para buscar o drible, vencer na velocidade. Elas estavam conseguindo, né? E à medida que o segundo tempo foi avançando, eu acho que aí o Brasil, as brasileiras, mais uma vez, primeiro veio o cansaço, né? No jogo contra o Panamá, eu tinha falado sobre isso, que o Panamá começou a crescer muito no segundo tempo, que o Brasil baixou muito a intensidade. Eu achei que ali a seleção brasileira tinha baixado a intensidade em virtude do placar, do resultado construído, que foi um placar extremamente elástico, não precisava manter a intensidade. Mas nessa partida contra a França, eu ainda não tenho essa convicção, mas eu acho que o Brasil, quando faz quando vai chegando ali nos 70 minutos do segundo tempo, elas perdem um pouco dessa intensidade. Então, fisicamente, elas não conseguem equalizar com a própria seleção francesa. Não conseguiu equalizar com o Panamá, por exemplo. Então, eu ainda não sei se é o time que começa a perder força física ou começa a dar aquele desgaste mental natural do jogo, né? Então você se desconcentra e dá mais espaço para o adversário ou comete mais erros. Porque esse erro do gol da Rinaldi eu acho que foi um erro crasso, assim, foi um erro bizarro. Com todo respeito, foi um erro bizarro. As jogadoras ficaram marcando o miolo da pequena área e a Rinaldi estava sozinha. Aqui o lance, vamos pegar o lance, como é que, vamos mostrar no mapinha aqui como é que foi. Foi um escanteio, a bola veio daqui, tá? Tava todo mundo nesse miolo aqui, ó. Tava todo mundo nesse miolo. A Renata tava aqui, ó. A Renata tava aqui sozinha, sem marcação. E tava todo mundo nesse miolo, tá? Ela tava sozinha aqui sem marcação. Quando veio o cruzamento, ela corre aqui sem marcação. Ela corre por esse lado aqui, não sei se dá para ver meu mouse, e ela cabeceia sozinha. Então, foi um erro coletivo. Como diz a Pia, não foi erro individual, foi coletivo. Porque é a maior atleta francesa. Cada escanteio é um sufoco, porque ela é gigante, né? Ela é muito grande. E era a jogada mais óbvia, né? Era a jogada mais óbvia. Então, por isso que eu falei, eu não sei se o Brasil. Eu acho que fisicamente o Brasil tem condições de se equiparar a qualquer seleção, mas eu acho que à medida que o tempo vai avançando, a concentração cai muito. Cai muito, né? E aí cedeu espaços importantes para o Panamá, cedeu esse gol para Rinard. Aí a Pia começa a fazer algumas substituições, né? Colocou a Mônica, colocou a Bia Zanerato, que não apareceu para o jogo, até porque a bola não chegava nela. Ana Vitória, Marta, Andressa, tentou fazer algumas mudanças, colocar um pouco mais de experiência, porque o Brasil começou, e aí eu cito, né? A partir mais ou menos dos 70 minutos do segundo tempo, onde o time começa a perder a concentração, ao invés de pôr a bola no chão, que é onde o início do segundo tempo, primeira metade do segundo tempo, que o Brasil pôs a bola no chão e começou a circular melhor essa bola, foi quando o Brasil estava melhor na partida.
conseguiu o gol da igualdade e conseguiu equalizar, dar um pouco mais de susto na seleção francesa. De mostrar, ó, se não tomar cuidado, vocês podem tomar um gol da virada. Só que aí parou de pôr a bola no chão, começou a tentar balãozinho, lançamento, a bola alta. Eu acho que, de novo, eu acho que vai por essa conta da concentração, de você ir perdendo a concentração ao longo do jogo, em virtude de tudo, de muitos fatores, o próprio cansaço, você sente o jogo começou a ficar morno também, o jogo começou a ficar morno, de fato, né? E as francesas se aproveitaram disso, começaram a cadenciar o jogo, buscaram a jogada que precisava, e no final do jogo, os 10 últimos 5, 10, de 5 a 10 últimos minutos de jogo, as francesas cozinharam o jogo. Elas prenderam a bola aqui na lateral, especialmente essa lateral esquerda do Brasil. Elas ficavam aqui, ó, com a bola aqui, ninguém tirava a bola de lá, a bola saía para lateral, voltava para elas ficavam com a bola aqui, saía para lateral. A experiência, né? É a experiência dessa seleção francesa. Então, cara, me impressionou muito o comportamento dessa seleção francesa. Eu fiquei meio assim do que seria essa seleção francesa no início do Mundial, após o jogo contra a Jamaica. Mudei a minha opinião. Acho que essa seleção jogando nesse nível, ela pode bater qualquer seleção, mas o nível que elas colocaram dentro de campo, eu acho que a gente não vai ver mais na Copa, tá? Eu acho praticamente impossível de se ver na Copa do Mundo, da campanha francesa. E eu não tô jogando praga, não, porque eu gosto de ver um bom futebol e eu fiquei absolutamente extasiado com o que eu via dessa seleção francesa. Só que o nível de concentração, os botes, assim, o acerto de botes, o acerto de corte de bola, o acerto, a precisão dos passes, foi algo, eu acho que foi acima da média de qualquer seleção na Copa do Mundo, até agora. E não tem como, assim, você não consegue manter esse nível, né? Uma partida você consegue. Eu acho muito difícil a França repetir algo semelhante. Acho muito difícil, tá? E a tal da bola rebatida que eu falei, que eu comecei a abrir falando. Rebatia a bola, voltava no pé dela. Rebatia, voltava no pé dela. Sempre, né? Sempre. Então, não é rogando praga, de forma alguma. Eu só acho que é muito improvável a gente ver uma atuação, repetir uma atuação como essa. Eu acho que o Brasil atrai essas coisas, né? Não tirando o mérito das francesas, obviamente, né? Mas o Brasil atrai. Quando eles vão encarar o Brasil, eles se transformam, né? Vão jogar muita bola. Eles se transformam, né? A coisa flui de uma forma tão natural que é impressionante. Eu até falei, não tem jeito, a gente é freguês deles. Não tem jeito, né? Pode tentar incendiar o jogo como fez a Debinha, mas não teve jeito, né? O time do Brasil começou muito nervoso, estava muito abaixo, e eu acho que a importância dessa partida é para mostrar que o Brasil tem falhas defensivas, já mostrou isso no jogo contra o Panamá, mas isso ficou meio por baixo do tapete por conta da goleada. Agora isso ficou evidente, porque veio uma derrota. E o Brasil vai jogar o jogo da vida contra a Jamaica. Aqui não está mostrando, né? Mas a Jamaica tem 3 pontos. Ainda não computou os 3 pontos da Jamaica, né? E... Não, a Jamaica ganhou agora. A Jamaica está com 4, né? O Brasil faz o jogo da vida. Precisa vencer. Deixa eu atualizar para ver se atualiza a pontuação. Isso aí, ó. Acho que não tinha computado ainda, porque já tinha acabado o jogo, né? Quando eu comecei a gravar aqui, já tinha acabado o jogo. Mas tinha acabado de acabar. Então a Jamaica e a França têm 4 pontos. O Brasil faz o jogo da vida contra a Jamaica, né? E acho que o Brasil é muito mais time, mas agora é uma situação complicada, né? Agora é uma situação de pressão. Já encarou a França, existia uma pressão do Brasil conseguir a primeira vitória em cima da França em mundiais. Tinha essa pressão, tinha esse tabu. E mostrou que não soube lidar muito bem com essa questão. Entrou muito nervoso dentro de campo. A seleção entrou muito nervosa dentro de campo. Como é que vai ser com a Jamaica? Esse nervosismo e essa desconfiança não pode existir contra a Jamaica. Porque o Brasil é muito mais time que a Jamaica. Mas essa questão da confiança, a gente viu nessa partida que ela pesa e ela pega.
ela pega. E quando o Brasil estava melhor no jogo, estava até melhor que a França, que foi no segundo tempo, o Brasil deu uma incendiada no jogo mesmo, colocando a bola no chão, circulando essa bola, buscando opções, tendo calma, tendo tranquilidade, não queimando o passe, não queimando o lançamento. De uma hora para outra, isso virou, isso mudou. E aí começou a queimar passe, começou a queimar lançamento, começou a queimar jogada, o que é muito ruim. A Debinha teve um contra-ataque que ela estava vindo sozinha aqui, estava vindo e tinha 3 francesas cercando ela. E a Adriana estava entrando pelo lado esquerdo sozinho. Ela segurou a bola em vez de soltar para a Adriana. Ali talvez fosse o gol da virada do Brasil, né? E ela estava na confiança, estava com crédito porque ela fez o gol do empate, mas ali é o que foram erros de decisões que você não pode cometer num jogo como esse. O gol da Wendy Renard foi um gol que você não pode cometer uma falha como essa, porque foi uma falha óbvia, né? Nem a Jamaica cometeu esse erro. Não é menosprezando o Brasil, mas nem a Jamaica cometeu esse erro. Na partida contra a Jamaica sempre tinha uma jogadora acompanhando a Renard, porque ela é a mais alta, a jogada óbvia e certa é lançar nela. Não estou falando que o Brasil, a Jamaica é melhor que o Brasil, não estou falando isso. Para um time que entrou só para se defender, no caso a Jamaica, elas fizeram a estratégia correta. Eu acho que agora a Pia tem que pensar numa parada que assim, a gente precisa se fortalecer defensivamente. O Brasil, quando está com a bola no pé, é um bom time, é uma boa seleção. Quando as jogadoras estão com confiança, elas conseguem praticar um bom futebol e conseguem impedir o adversário de jogar, como aconteceu no início do segundo tempo. O Brasil recuperava a bola rápido, a França tentava sair, elas pressionavam, forçavam o erro do passe e recuperavam a bola. Como elas cansaram de fazer isso com a seleção panamenha. Elas conseguiram executar isso contra a França em um período de tempo. Virou a sorte ao seu lado. Mas depois de uma hora para outra, óbvio que também, graças a todo o mérito da seleção francesa, que também teve a paciência de quando pegava a bola, pô, vamos ter calma, põe a bola no chão, circula essa bola, para de ficar fazendo lançamento alto, balanzinho. E o Brasil começou a apostar nessa bola. Não deu certo o primeiro tempo inteiro e o Brasil voltou a praticar essa jogada. Então, eu acho que tem alguns ajustes que precisam ser feitos e não é o fim do mundo. Eu acho que a seleção brasileira é uma baita seleção. Pelo que a gente viu no primeiro jogo, o adversário era muito fraco, mas foi um belíssimo futebol. E quando as brasileiras, as jogadoras recuperaram a confiança, elas conseguiram equalizar a partida. Eu acho que. E aí, vamos pegar de novo. A seleção francesa foi impecável o jogo inteiro. Eu não consigo citar um nome de uma jogadora que esteve abaixo, ou que não apareceu no jogo, ou que se escondeu. Nenhuma. Nenhuma. Assim, e eu nem consigo citar uma melhor jogadora. Não consigo citar, porque essa Carchal aí no lado, cara, no lado esquerdo fez um salseiro, né? A Toilette meio campo, que jogadora. Errava pouquíssimos passes. A Baixa aqui, eu falei, né? Tem uma cara de desanimada, né? Mas ela e a Carchal e do lado esquerdo, elas faziam uma tabelinha assim, e aí uma voltava a bola para outra. Sabe o famoso bobinho? Elas fizeram isso com as jogadoras brasileiras que tentavam marcar ali, né? O lado direito, onde estava a Antônia, né? Tá impossível de marcar as duas. Elas estavam impossível no jogo. A Dali, cara, muita raça, né? É impressionante. A seleção francesa é impecável na partida. Elas foram impecáveis, tirando o erro do gol do Brasil. Ali talvez seja o único momento onde elas deram um apagão, mas impecável, impecável. A forma como elas controlaram o jogo, com a tranquilidade, com uma naturalidade, né? E a seleção brasileira, cara, o destaque que dá para deixar, eu acho que é a Debinha pelo gol dela, mas não jogou nada no primeiro tempo. E eu colocaria, um destaque mesmo, eu colocaria na Adriana ou na Luana. A Luana foi um monstro. Luana foi um monstro. Começou mal um pouco, acho que tecnicamente, mas ela cresceu, ela tomou conta do meio-campo brasileiro, mas era só ela que estava bem, bem mesmo, né? A Caroline teve um bom momento ali, onde toda a seleção brasileira teve um bom momento no segundo tempo, mas depois começou a sumir do jogo de novo. Começou a
né, a ser engolida pelo meio-campo francês, da seleção francesa, né? Então o Brasil começou mal, primeiro tempo, segundo tempo teve uma crescente, onde todo mundo cresceu, todas elas cresceram juntos, só que da mesma forma como elas cresceram de uma hora para outra, elas também sumiram. E aí voltou a tônica do primeiro tempo, ficou uma ou outra jogadora em bom nível, que no caso a Caroline estava em bom nível. A Antônia, quando saiu, acho que ela estava bem no jogo, ela estava muito bem no jogo. Ela começou muito mal e no momento que ela foi substituída, ela estava bem, eu acho. Ela estava bem no jogo, tá? A Lauren terminou bem. Ela, vamos ser justos. Ela começou mal, mas terminou bem. Eu acho que a Tamires terminou bem também, dentro do possível, né? Porque aí a França começou a ficar com a bola e ficava na lateral ali tocando, não dava para recuperar de jeito nenhum, né? Não dava para recuperar, não tinha como recuperar essa bola, né? Então acho que ficam lições importantes e eu acho que a derrota vem em boa hora, né? A derrota ela vem em boa hora. É óbvio que pelo tabu de vencer os franceses, a gente fica chateado, né? Mas acho que vem em boa hora, vem na fase de grupos, que é um alerta, né? Que é um alerta de que esses erros, se cometidos com uma seleção sueca, por exemplo, o Brasil viu a Itália ser goleada antes, hein? Antes de entrar em campo. Se cometer esses erros contra uma Suécia, é imperdoável. Elas não perdoam. Se cometer esses erros contra uma seleção americana, não tem perdão. Se cometer esses erros contra uma seleção holandesa, não tem perdão. Não tem uma segunda chance. Então, acho que ficou um aprendizado bom, né, da forma que o time tá mal, tá bom, vamos, né, vamos todo mundo voltar, se defende, né? Vamos fechar a casinha, vamos ter calma, paciência, respirar, pôr a bola no chão. Acho que o Brasil fazendo esses lançamentos, como elas tentaram muitas vezes, infelizmente ninguém vai ganhar nada com isso. Quem vai ganhar são as adversárias. Eu sei que é o desafogo. Uma coisa é o chutão. O chutão é o desafogo. O chutão é o desafogo. E eu acho que faltaram mais chutões nesse jogo, porque do jeito que tava complicado, né? De sair tocando, porque tava errando muito, o chutão eu acho que era a melhor opção muitas vezes. Mas eu digo na própria construção de ataque, muito balãozinho, muito lançamento balãozinho. E as francesas sempre ganhando vantagem nessa jogada. Não estava funcionando. Né? Não estava funcionando. A melhor opção era a bola no chão, o passe de lateral, deslocar, tentar deslocar, abrir o espaço. Conseguiram por um período, mas não foi o suficiente. Então, acho que venceu a seleção que jogou melhor, foi a França. Foi um espetáculo o jogo da seleção francesa. Foi um espetáculo. Assim, foi algo de realmente. Acho que todo mundo olhou para esse jogo e todo mundo mudou os seus conceitos. E não digo só eu, o público brasileiro, mas todo mundo que está no Mundial. Todo mundo que hoje se olha, se vê como uma boa seleção, que se vê como uma favorita, deve ter assistido esse jogo e falar: cara, essa seleção francesa pode dar muito trabalho. Ela pode dar muito trabalho. Eu acho que, como eu falei, não é colocando zique nem nada disso. É que o nível de concentração foi tão alto que eu acho difícil que elas repitam, que elas consigam repetir algo semelhante. Mas é uma seleção excelente, de um nível técnico impressionante, tá? Impressionante. Sim, eu tô absolutamente boquiaberto. Eu estou boquiaberto. É impressionante. Voltando a falar daquele tal do DNA, né, das escolas. No primeiro jogo não deu para ver nada de DNA francês. Esse segundo jogo, sim. Quando você olha para esse segundo jogo, você fala, cara, a França tem uma escola e essa escola se vê no masculino e no feminino. Por esse segundo jogo. Pelo primeiro jogo, não. Mas por esse segundo jogo, sim. Torço para que eu esteja enganado e para que elas consigam repetir ao longo do Mundial essas atuações que elas fizeram contra o Brasil. Porque eu realmente era o Brasil do outro lado. Eu fiquei chateado, fiquei triste, mas eu fiquei, assim, eu fiquei encantado com o que elas mostraram dentro de campo. Eu fiquei absolutamente encantado. Uma das melhores atuações durante os 90 minutos de uma seleção na Copa do Mundo. Acho que a atuação do Brasil no primeiro tempo contra o Panamá foi a melhor atuação de uma seleção num primeiro tempo. Mas num jogo inteiro,
A forma de você controlar o jogo, cadenciar o jogo, dominar o meio-campo, cara, assim, essa eu me arrisco a dizer que foi uma das melhores atuações. Me arrisco a dizer. Não coloco a Suécia porque fez um grande jogo, mas porque a Itália apagou, né? A Itália apagou no jogo, sumiu do jogo. Então, por isso que eu não coloco Suécia ainda. Mas a seleção sueca também é grande favorita, tá? A França eu acho cedo falar que é favorita. Mas se fizer um jogo semelhante como fez com o Brasil contra o Panamá, aí eu coloco a França no hall dos favoritos. Porque aí repetiria uma atuação com alto nível de concentração. Porque é um jogo que precisa ser vencido, né? A França precisa vencer o Panamá. Se bem que não, né? Se bem que não, porque já é a primeira do grupo. Se Brasil e Jamaica empatam. Não, não, a França pode ficar de fora. Tem que jogar contra o Panamá para ganhar. Tem que jogar na concentração máxima. Porque se Brasil e Jamaica empatam, o Brasil vence no saldo de gols, né? A França ficaria fora. Então a França ainda pode ficar de fora, né? Que loucura. Então acho que a gente espero que a gente veja uma atuação muito melhor do que foi contra a Jamaica, porque elas sabem que são favoritos contra o Panamá. Não há nível de enfrentamento. Mas ali contra a Jamaica, elas pecaram, erraram muitas bolas. Eu acho que entrou com o tal do salto alto, né? De que ia ganhar o jogo a qualquer momento. A Jamaica teve uma jogadora expulsa. E aí ficou naquela de, a gente vai ganhar a qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora. Não ganhou. Empatou. Então acho que vamos ver o jogo contra o Panamá e aí sim vou conseguir dizer, é uma seleção favorita ou não. O Brasil acho que tem um caminho a ser trilhado ainda. O Brasil tem que se provar. Mostrou ser uma excelente seleção, de um alto nível técnico, mas quando pegou a adversária mais complicada, falhou. E eu acho que falhou principalmente no aspecto psicológico. Esse é um aspecto que pegou legal, e eu acho que é um ponto, é um dos pilares que dá para o Brasil crescer muito e evoluindo nesse aspecto. Aí sim eu acho que se torna, porque tecnicamente falando, o Brasil está entre as melhores seleções, tecnicamente, mas o quanto pesa o aspecto psicológico, né? O estado anímico das atletas. Pesou muito nessa partida, né? É isso, gente. Obviamente que a gente fica chateado e triste, mas eu faria o convite a você de assistir essa partida, mas não vou fazer, porque é doloroso ver o Brasil perder. Mas se você quiser só. Se você conseguir se abstrair o lado torcedor, cara, você vai ficar encantado com o que a seleção francesa praticou dentro de campo. Foi absolutamente espetacular. Foi espetacular o que elas fizeram. Elas dominaram o jogo de ponta a ponta, tirando ali 15 minutos do segundo tempo. Vai, vamos ser justos. Não foi de ponta a ponta. Ali uns 15 minutos, primeiros 15 minutos iniciais do segundo tempo, aí foi o grande momento do Brasil. Mas tirando esse trecho, esse recorte do jogo, a França dominou de ponta a ponta, fez absolutamente o que quis e a vitória foi algo natural em virtude do que elas já estavam praticando dentro de campo, né? Então é isso, gente. Ó, desculpa pelo podcast longo. Tem que falar de Brasil, né? Não tem jeito. A gente vai falar muito mesmo, tá? Agora sim. Agora sim, mais um dia você vê que a gente está ficando cada vez mais cansado aqui, mas a gente resiste. A gente vai resistir bravamente, porque tá muito legal, cara. Tá muito legal. Cada dia que passa, pô, quem imaginar que a Suécia fosse golear a Itália? Eu jamais iria imaginar. Eu chutava assim uns 2-0 antes da bola rolar. Brasil, França e Brasil, eu chutava 1-0 Brasil assim, apertado. Foi 2-1 para a França. Aqui já Panamá e Jamaica, aí sim, eu chutava que o Panamá e a Jamaica ia ganhar. Não sabia de quanto, mas sabia que ia ganhar. Então você vê que a gente se surpreende, né? E jogos de altíssimo nível técnico, tá? Só puxar algumas chamadas aqui, né, da seleção brasileira, tá aqui do lado já. Jamaica bate o Panamá. O Brasil terá de vencer o último jogo para avançar. Debinha faz pedido à seleção brasileira e diz como a equipe deve entrar contra a Jamaica por classificação na Copa. Precisa entrar, entrar para vencer, né? Não tem outra opção. E é isso, tá? É isso, gente. Eu vou me despedir aqui. Eu tô falando aqui, eu acho que eu tô me repetindo várias vezes, tá? E eu peço perdão aqui se isso aconteceu. Mas um pouquinho de paciência, porque a gente tá vendo muitos jogos em sequência. A cabeça pode dar um nó, né? A cabeça pode dar um nó.
Mas você que está acompanhando, eu agradeço demais. Deixa uma moral aí pra gente. Firmes e fortes. Amanhã mais um podcast para falar do futebol brasileiro e para falar da rodada da Copa do Mundo. Encerro por hoje as atividades. Agradeço demais, um forte abraço e amanhã estamos aí. Tchau.